Peço a todos vocês que se mantenham em prece, tá certo? É muito bom sintonizar com os nossos irmãos que já estão aqui nos tratando. Tá certo? Respire fundo, viu, senhora? Respire fundo e faça uma prece, tá bom? Então nós vamos falar aqui do capítulo 13, que vem falando sobre infortúnios ocultos do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou falar aqui uma história de uma pessoa, de uma mulher, e vocês vão entender o significado de infortúnio oculto. Então diz assim: quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, que se faz acompanhar de uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdo respeitosamente. Aonde ela vai? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, brilha a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as dores. Traz o de que necessitam, acompanhado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem coragem. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue prover as suas necessidades. Graças à Boa Senhora, aquelas crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e para as menores, o seio que as amamentava não secará. Se entre elas alguma adoece, não repugnarão à boa dama os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, um carro a espera, verdadeiro armazém de tudo que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais as suas opiniões, visto que, para ela, todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a sua jornada, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, espíritas, todos a bendizem. É a caridade que é o amor em ação. Graças a Deus. Agora vamos passar a palestra do nosso irmão que vai corroborar com essa linda história. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. A paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos dando sequência ao capítulo 13, os infortúnios ocultos. Vou fazer uma pequena leitura aqui para a gente entrar no tema. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vêm-se generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares, que passam despercebidos, de pessoas que jazem sob um catre, sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Bom, irmãos, basicamente é assim, a gente muitas das vezes vê nos noticiários, quando acontecem esses desastres naturais, desabamento, chuva,
que aquelas pessoas ficam desabrigadas, necessitando de auxílio de toda sorte. O que a gente vê que à medida que a televisão, que os jornais vão noticiando esses desastres, nós vamos nos comovendo com aquela situação. Naturalmente, o impulso que nos vem é de auxílio, de ajuda. Nem todo mundo consegue ajudar materialmente, mas muitas pessoas, grande parte das pessoas, fazem um pensamento, fazem uma prece, em auxílio daquelas pessoas. Isso daí é só para a gente ter uma ideia de que a inteligência suprema que rege todo o universo, toda a criação, ela aproveita tudo, nada fica perdido. Por quê? Porque mesmo diante desses desastres, mesmo diante dessa situação caótica, algo de bom pode ser retirado dali, que é o quê? A caridade, é a compaixão das outras pessoas com aquelas pessoas que estão ali necessitando. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, que foi um período terrível da história, também se tirou proveito daquilo ali, de alguma coisa. Por exemplo, na ciência, a medicina, vamos falar da medicina, mas a medicina, muitos antibióticos, muitos remédios, muitas coisas foram desenvolvidas naquele período ali. Então, para que a gente saber isso? Para nós sabermos que existe uma inteligência superior que nós não temos capacidade de entender, mas que rege tudo isso. E que, mesmo diante de uma situação caótica, pode ser retirada alguma coisa positiva. Só que o que nós vamos falar hoje é sobre os infortúnios ocultos, ou seja, são pessoas que sofrem tem algum tipo de problema, algum tipo de dor, que fica despercebido. E algumas poucas pessoas percebem essa dor. Pessoas que estão num presídio, pessoas que estão no hospital, pessoas que estão pelas calçadas, ou até mesmo os nossos vizinhos. Essa história que foi lida pela nossa irmã, ela fala de uma pessoa, de uma mulher, que vai com a sua filha e que ela simboliza a própria caridade. Só para vocês terem ideia, no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma faixa de 3 capítulos só falando da caridade. E a palavra caridade aparece na faixa de 289 vezes, 289 vezes aqui no Evangelho. Uma faixa assim, porque tem edições para edições. Então, só para a gente ver a importância da caridade. E aí, vamos falar de Jesus, para a gente entender melhor, já que é o nosso guia e modelo, o que é a caridade. Zaqueu, que era um publicano, que era o chefe do grupo que recolhia impostos para Roma. Ele era judeu e era maldito pelos próprios judeus. Por quê? Porque eles trabalhavam para o Império Romano recolhendo impostos. Ninguém gosta de pagar imposto, né? O judeu, então, ele tem pavor de pagar imposto. E aí, o que acontecia? Ele era rico, porque ele se aproveitava também dessa situação de recolher os impostos. Ele recolhia um pouquinho para Roma, um pouquinho para mim, um pouquinho para Roma, um pouquinho para mim. E ali ele foi enriquecido, para mim não, para ele, né? Ele enriqueceu. Então ele era mal visto e ele tinha a noção do que ele fazia. Então, quando Jesus estava passando em Jericó, a cidade de Jericó, se eu estiver errado depois eu corrijo, tá, gente? Mas é Jericó. Ele era baixinho, ele era mais baixinho que eu, bem baixinho. Ele subiu numa árvore, enfim, e
foi tentar falar com o mestre e conseguiu. Por que sim? Porque Jesus, ele enxergava a multidão. Você, quando vê uma multidão de pessoas, você vê uma multidão. Jesus via as individualidades dentro da multidão. E quando ele se aproximava dessa individualidade, ele tinha uma visão que funcionava como se fosse um raio-x. Ele fazia toda a leitura daquele indivíduo e ele tinha uma leitura integral daquele ser que estava na frente dele. Por quê? Porque ele via as questões também pretéritas, passadas daquele indivíduo. Por exemplo, quando nós conhecemos uma pessoa hoje, nos apresentamos e você desenvolve um laço de amizade com aquela pessoa, você vai conhecendo parte da história daquela pessoa. Se você conhece uma pessoa hoje com 30 anos, você, de 30 para trás, você não sabe. Jesus tinha a leitura das vidas passadas, as outras encarnações. Então ali, o que ele fazia? Ele via diretamente as necessidades daquele indivíduo e o que ele poderia fazer para auxiliá-lo. Então o que Jesus faz? Jesus age com fraternidade com Zaqueu, que era mal visto pelo próprio povo, o povo hebreu, e vai à casa de Zaqueu. Na hora que Jesus vai à casa de Zaqueu, e que os apóstolos que andavam com ele ficam ali perplexos, porque Jesus estava indo na casa daquele indivíduo, há uma transformação em Zaqueu. Por quê? Porque vamos supor, uma pessoa que comete um erro, mas que se arrepende, se nós julgarmos ela, como é que ela vai se sentir? Ela vai se sentir mal, por mais que ela reconheça os seus erros. Então, Jesus não julga e vai até lá e há essa transformação em Zaqueu. Por quê? Porque Jesus percebeu ali o que estava oculto. Jesus percebeu ali o que estava oculto. Boa noite, sejam bem-vindos, podem sentar, pode ficar à vontade. Presente para mim. Sim, aí nós estamos falando hoje do capítulo 13, os infortúnios ocultos. E aí ele percebe aquela situação e com aquele auxílio fraterno, Zaqueu se transforma e passa a auxiliar no trabalho do postulato de Jesus. Vamos adiante. Aí vamos falar um outro caso agora, Maria Madalena. Maria Madalena era uma mulher bonita, rica, mas que ela tinha o quê? Ela tinha problemas obsessivos. Maria Madalena tinha problemas obsessivos. E ela vai até Jesus. Aí o que Jesus faz? Jesus socorre Maria Madalena. E aí Maria Madalena também se transforma. Ela tinha lá o seu infortúnio, ela tinha os seus problemas ocultos e Jesus, então já estamos no segundo exemplo, né? Primeiro foi Zaqueu, agora nós estamos falando de Maria Madalena. E ele socorre, e Maria Madalena se torna tão importante que quando Jesus, e aí, veja bem, se fala em ressurreição, só que essa ressurreição não existe, né? Jesus se faz presente para os seus discípulos. Maria Madalena é a primeira a saber, e a primeira que verdadeiramente crê no que está diante dos olhos dela. E ali ela divulga. Então, Maria Madalena, ela é obsidiada, Jesus a socorre, e ela passa a seguir verdadeiramente o Cristo. Ela tem uma importância muito grande, tá, gente? A Maria Madalena. Aí vamos adiante. E aí depois nós temos Joana de Cusa. Joana de Cusa era também rica, mas ela tinha um problema seríssimo, que era um problema familiar. O marido dela era uma pessoa abusadora, como assim? Ele cerceava ela, ele a tratava com desdém, ele como é que se diz? A maltratava,
tinha as chamadas pressões psicológicas, né? As ofensas. Então, ela se sentia muito triste com aquela situação. E aí ela vai até Jesus e Jesus diz a ela: dê o seu testemunho a Deus cuidando da sua família. E ela faz. Ao cumprir isso que Jesus pede a ela, ela é envolta numa luz muito grande. Quer dizer, será que o marido dela era dessa boa? Porque ela suportou aquilo ali, ela já foi envolvida numa luz. Não, gente, eu estou brincando. É porque ela já tinha um grau evolutivo e mediante essa tarefa que ela suporta, né, não pode olhar para o marido. Quem pensou em olhar para o marido, não olhe para o marido. Porque isso é uma brincadeira. Estou falando, o sério é o seguinte, ela já tinha um grau evolutivo, é sério, ela tinha um grau evolutivo muito grande e estava, porque assim, quando uma das coisas que se pede para aquele que vem para esse plano é que no momento do sofrimento tenha resignação. O que é resignação? É aquele indivíduo que sofre, mas que não fica de um xoxo. É aquele indivíduo que sofre, mas tem compreensão daquilo que está passando. À medida que você vai compreendendo, você vai deixando de sofrer. Porque o sofrimento nada mais é do que um desconhecimento das leis de Deus, as leis que regem todo o planeta, todas as galáxias, toda a criação. Vamos adiante. Então, Maria de Couza faz isso aí que é pedido, tem esse drama, né, que ela vive, e ela faz isso aí, e daí ela segue o caminho dela. E aí nós vamos falar um pouco mais de Maria de Couza, porque ela tem uma importância muito grande para nós espíritas, ou para nós que acreditamos no espiritismo. Mais adiante, Maria de Couza, ela vai reencarnar agora como... Deixa eu pegar a cola aqui, pessoal, agora a mente já começou a falhar. Não, antes disso. Antes disso, ela reencarna como Joana Angélica de Jesus, na Bahia, no período de 1800. Aí tem uma história aqui interessante, tá? Quando o Brasil ele se torna independente da coroa de Portugal, todo o Brasil se torna independente, exceto a Bahia. Nossos irmãos baianos, eles têm a peculiaridade deles, né? Eles têm um jeito, né? Todo mundo se tornou independente, eles ficaram por ali. Aí passou um ano para que a Bahia fosse verdadeiramente independente, tá? E nesse um ano que se passou para a Bahia, quer dizer, 1822, 1823, que a Bahia se tornou independente. Ela ainda continua sendo, mas eu estou brincando com relação aos baianos, é por causa da importância que a Bahia tinha. Então, um ano depois, a Bahia se torna independente. E justamente a Joana Angélica de Jesus, ela era uma abadesa, que ela era aquela que coordenava o trabalho dentro do convento das outras freiras, né? Era ela que coordenava esse trabalho. E ela também era ativa no movimento pela libertação da Bahia, já que todo o Brasil era independente. E o que ocorre? Ocorre que ela é transpassada por uma espada e acaba desencarnando. E aí ela depois vem a ser a Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Franco, que é uma um dos espíritos que auxilia Divaldo, porque ela tem uma obra que é voltada para as questões psicológicas, de ordem psicológica. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que todas
todas essas criaturas com seus problemas ocultos que foram socorridos pelo Mestre Jesus, todas essas criaturas foram pôr em prática aquilo que lhe foi confiado. Porque muitas das vezes, até nós estávamos conversando na quinta-feira agora que passou, o grande problema, muitas das vezes, que nós encontramos é que nós não conseguimos identificar qual é a nossa verdadeira missão, o verdadeiro propósito da nossa vida. Lógico que ao longo da encarnação aqui deste planeta, existe uma série de situações que nós temos que equacionar, mas existe o plano fundamental da encarnação. Porque quando uma equipe espiritual planeja uma encarnação, essa encarnação, devido às nossas limitações, elas são simplificadas. Você não pode trazer grandes feitos. Esses grandes feitos ficam para outro grau de espíritos. Está dando para entender isso? Mas isso não quer dizer que não há importância naquilo que nós fazemos aqui. Então, a questão dos infortúnios ocultos, quando você direciona a sua visão sobre aquele que está ali com um problema que muitas das vezes para você pode até ser pequeno. Boa noite. Quando você direciona a sua visão para um problema de uma pessoa que para você muitas das vezes pode ser até pequeno, porque vamos entender aqui, Jesus se preocupou com o quê? Primeiramente, com um indivíduo que era desonesto. Ele se preocupou. Se preocupou com uma questão familiar. Se preocupou. Então, se o mestre, que é o nosso guia e modelo, despendeu o seu tempo e se preocupou com esse tipo de situação, por que muitas das vezes, quando nós vemos alguma coisa que para nós é simples, a gente meio que repele, meio que deixa de lado? Porque é um desafio que muitas das vezes para a gente que pode ser encarado como simples, isso daí é besteira, para uma outra pessoa pode ser uma dificuldade imensa. Porque eu volto a dizer, nós estamos aqui em graus diferentes. Existe um conjunto de espíritos que encarnam que estão mais ou menos no mesmo grau evolutivo, mas até mesmo nessas pequenas diferenças, nas particularidades que existem, há em determinados momentos um abismo de diferenças. Está dando para entender isso aí que eu estou querendo dizer? Que mesmo que aqui encarnem espíritos mais ou menos do mesmo grau evolutivo, as pequenas diferenças que existem entre um, por isso que muitas das vezes a gente chega assim com um problema, fala para uma pessoa e a pessoa fica assim olhando para a gente meio que balançando a cabeça e a gente fica se sentindo mal porque a pessoa não entendeu aquele problema. Isso não quer dizer que a pessoa está sendo debochando da gente, é porque para aquela pessoa ali aquele problema é muito simples, só que para a gente é o fim do mundo. Vocês estão conseguindo entender, gente? Eu estou falando sério. Pode, se alguém não estiver entendendo, pode parar que eu volto, tá? É porque é um assunto um pouco complexo. Então, assim, o paradoxo que eu estou fazendo é que Cristo parou para olhar esses pequenos problemas, essas coisas menores, que para Cristo aquilo ali verdadeiramente era insignificante. Mas ele parou esse tempo para ver essas pessoas, e essas pessoas que esses pequenos problemas depois resolveram coisas muito maiores. Você imagina só, um estava com drama de consciência, porque não queria mais roubar, sabia que estava errado, né? Queria ser uma outra pessoa, queria ser aceito. Ele modificou e foi fazer uma coisa grandiosa. A Joana depois, ela estava lá com um relacionamento, um problema, vamos dizer assim, nos dias de hoje, um problema de marido e mulher. Grave, né? Não é um problema sério, até nos dias de hoje, tá bom, gente? Eu não estou dizendo que isso não seja uma coisa grave, é uma coisa grave. Todo o abuso psicológico, físico, tudo isso
existe lei justamente para isso, para proteger esta situação, tá certo? Mas o que eu estou querendo dizer é que foi resolvido esta situação e depois ela teve toda uma obra grandiosa pela frente, que ela fez, mas que em determinado ponto, em determinado momento da vida dela, ela estava meio que presa àquela situação, certo? E aí tem uma outra situaçãozinha que eu quero colocar para vocês aqui. Muitas das vezes nós temos o costume de colocarmos pessoas, vamos falar assim, os políticos, né? A gente coloca os políticos todos, muitas das vezes, todos numa mesma panela, né? Muitas das vezes a gente diz, são todos corruptos, todos não prestam, todos vão fazer algum momento. Não, eles não merecem a nossa confiança. Só que vamos parar para pensar o seguinte, e aqueles que são honestos? E aqueles que estão trabalhando verdadeiramente em prol da sociedade? Será que eles merecem esse tipo de tratamento? Porque o Dr. Bezerra de Menezes, ele esteve também na política. O Dr. Bezerra esteve na política. É justo chamar o Dr. Bezerra de corrupto? Não. Mesmo porque ele não era. Então, a gente muitas das vezes não sabe os problemas que enfrenta o outro. Você imagina uma pessoa que sai para fazer o seu trabalho, que está ali bem intencionado, que está levando o nome de corrupto. Não é bom, né? Por exemplo, se a gente está fazendo um determinado trabalho e uma pessoa não reconhece esse trabalho, a tendência